Daniel capítulo 1 inteirinho, explicadinho pra você, de uma forma que você vai sair desse vídeo sabendo como que é o livro de Daniel, livro muito importante do Antigo Testamento na Bíblia. Bom, vou resumir pra você de uma forma que caiba aí dentro. Naquela época existiam os reinados, os reis, como todo mundo sabe, e aí era o terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, que é o rei de Judá. E aí também existia, por outro lado, o rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia. E após sitiar Jerusalém, o rei Nabucodonosor pediu para Aspenaz, que era o chefe dos eunucos lá de Babilônia, para que ele trouxesse de Jerusalém, lá de Israel, onde eles estavam sitiando, alguns dos filhos de Israel. E ele pediu que fosse da descendência real, dos príncipes. E ele também colocou alguns critérios ali. O que ele pediu? Ele pediu que fossem jovens que não tivessem defeito algum, que fossem com boa aparência, que fossem instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que também tivessem habilidade para assistirem ali no palácio do rei, que nada mais é do que pessoas que sabem se comportar, tudo certinho, para estar ali assistindo uma apresentação do rei, ou quando o rei estiver falando, por exemplo. E que o pessoal da Babilônia pudesse ensinar para eles as línguas e as letras dos caldeus. Então eles queriam pessoas muito hábeis no aprendizado, com habilidades. Quando esses jovens chegaram lá na Babilônia, o rei ordenou que eles fossem dados uma ração diária, que era um tipo de alimentação para eles ficarem saudáveis, fortes, para poder servir o reinado de Nabucodonosor. E a refeição era o quê? Uma porção de manjar e vinho, o mesmo vinho que o rei tomava. E o rei pediu que eles fossem alimentados assim, dessa forma, durante 3 anos, para que no final desses 3 anos eles pudessem ser apresentados para o rei, para ver se eles estavam fortes, saudáveis, aptos para servir o rei. Só que entre os jovens que eles trouxeram de Israel para a Babilônia, tinha 4 em especial, que eram Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E o que fez o chefe dos eunucos? Ele mudou o nome deles. Então Daniel passou a chamar Beltesazar, o Ananias passou a se chamar Sadraque, o Misael, Mesaque, o Azarias passou a se chamar Abidnego. Só que Daniel era realmente o homem amado, porque ele colocou no seu coração que ele não ia desonrar Deus com os alimentos impuros do rei. Ali os vinhos, as bebidas, os manjares. Então o que ele fez? Ele chamou Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, e falou isso para ele. Só que Deus nessa hora deu tanta graça, deu tanta sabedoria, tanta educação para ele falar, que o Aspenaz, ele falou: não, Daniel, não posso fazer nada, eu tenho medo de arriscar minha cabeça, né, perante o rei, se eu for ali tentar mudar a sua refeição. E Aspenaz falou para Daniel. Aí de repente todos os outros rostos estão felizes com a alimentação, com a refeição, e o rosto de vocês 4 vão estar infelizes, tristes por conta dessa refeição. Então Daniel foi para conversar com o despenseiro lá na cozinha e pediu o que para eles? 10 dias. Ele falou assim pro despenseiro: alimente-nos durante 10 dias com legumes e água. Aí depois de 10 dias você pode confirmar como que nós estamos, se estamos saudáveis, se não estamos, e aí você toma aí a sua decisão. E aí 10 dias o despenseiro não viu o problema e falou: beleza, Daniel, então durante 10 dias eu vou tirar as iguarias do rei e vou servir para vocês 4 somente legumes e água. E passou os 10 dias e o semblante desses 4 meninos estavam muito melhores, mais alegres, mais saudáveis, estavam mais gordos do que tivessem comido carne. Só pra você ter uma ideia. No fim de 10 dias o despenseiro falou: ok, é isso que o rei precisa, é isso que o rei vai gostar, então eu vou continuar alimentando vocês com legumes e água. A esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras. Eles eram muito sábios. Aí a Bíblia fala: mas a Daniel Deus lhe deu entendimento a toda a visão e todo o sonho. E aí chegou o prazo de apresentar os jovens aos reis, que era o prazo de 3 anos. Deu o prazo de 3 anos e aí o eunuco foi e levou todos os jovens ali diante do rei para apresentar para o rei. E adivinha o que aconteceu? E o rei falou diretamente com eles, e o rei disse: entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Azaria,
Ananias e Misael. Eles ficaram diante do rei e em matéria de sabedoria, discernimento, conhecimento, que o rei perguntava as coisas para eles, não foram encontrados outros com tamanha sabedoria. E tudo que o rei perguntou para eles, o rei achou eles 10 vezes mais sábios do que doutos, magos, astrólogos, todos os outros sábios do reino de Nabucodonosor. E por fim, Daniel permaneceu no reino até o primeiro ano do rei Ciro na Babilônia. Esse foi o primeiro capítulo de Daniel. Se você gostou dessa minha explicação, clique em se inscrever, comenta o que você achou.